Por isto, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos. Estar prontos. Como ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. O pecado, ele domina. O pecado, ele está dentro de nós. O pecado, ele nos cerca. Mas aqueles que sofrem no corpo, aqueles que estão preparados para sofrer no corpo por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor, eles não mais são dominados pelo pecado. Eles deixam o pecado para trás e vivem na glória do Mashiach. Então, de agora em diante, agora que passamos pelo novo nascimento, pelo novo batismo, pela nova oportunidade de vida, pela ressurreição entre os mortos, viva o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. Viva o resto de sua vida aqui na terra, fazendo a vontade de nosso Deus. Viva o resto de suas vidas na terra, fazendo a vontade de Elohim. E não se deixe dominar pelas paixões humanas, pois as paixões humanas te afastam de Deus. Muitas são as paixões humanas, muitas são as formas de se excitar às paixões humanas. Fuja das paixões humanas. Fuja do pecado. Arrepende-se, se humilhe, se entregue de corpo e alma. Viva para fazer a vontade de Deus. Despreze as coisas do mundo. No passado, vocês gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, nas embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficaram admirados quando vocês não se juntam com eles nesta vida louca e imoral, e por isso os insultam. O novo nascimento, que pertence àqueles que nascem novamente no poder do Espírito para uma vida de justiça e retidão, ele traz aos filhos de Deus a glória que ele sempre quis a eles. Uma vida justa, uma vida pacífica e uma vida razoável. Quando lembramos do passado, de todas as coisas ruins, já basta o tempo de termos feito a vontade das nações, fazendo as vontades das nações na nossa mente, no nosso pensamento. As bebedeiras, as orgias, as embriaguez nojentas, as adorações e ídolos. Tudo isso ficou para trás. Morreu em nosso batismo. Foi lavado. E agora, quando as pessoas observam que nós não os acompanhamos em seu antrovil de devassidão, elas ficam encucadas e passam a nos perseguir. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar vivos e mortos. Aqueles que vivem pelo pecado, que amam o pecado, eles têm um compromisso marcado com Deus. E Deus, ele está pronto. Para quê? Para julgar quem? Os vivos. Mas quem? Os mortos. Tu acha que morrer é a solução? Se tu viver uma vida desregrada, de pecado, de maldade e de falso juízo, Deus vai te julgar mesmo morto, meu amigo. Quão terrível é cair na mão de Jeová. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Não tem escapatória, não tem jeito. Deus vai julgar vivos e Deus julgará os mortos. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Como morrem todos os seres humanos, o Evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. O Evangelho também foi anunciado aos mortos. Quem são os mortos? Do ponto de vista de Deus, todos aqueles que não nasceram de novo no nascimento de Cristo, na ressurreição do Mashiach, eles não estão usufruindo do poder da redenção do sacrifício e, do ponto de vista de Deus, estão mortos. Estão vivos, mas estão mortos. Quando esses mortos, que estão vivos, ouviram sobre a vida, eles preferiram ficar na morte. Assim, a sua vida futura, ela foi comprometida e as suas ações as decretaram a morte. Estão vivos, mas vão morrer e não vão mais viver. Por isso, as boas novas do Evangelho a respeito de Cristo, nosso Senhor, foi anunciado aos mortos. Mas por causa do julgamento de Deus. Qual é o julgamento de Deus? João capítulo 3 diz que o julgamento de Deus é este: aqueles que aceitam e exercem fé no Filho do Homem não serão julgados. Mas todo aquele que despreza o Filho do Homem já tem o seu julgamento, a morte. O julgamento de Deus é baseado nesses critérios, nesses quesitos. O próprio Filho de Deus veio para morrer, se entregar por nós. A vida veio para trazer vida aos mortos, aos cadáveres ambulantes que estão por aí. Todos nós, nossos pecados, nossas falhas eram apenas cadáveres. Vivíamos, mas não vivíamos. Estávamos desfrutando do Espírito, mas o Espírito Ruá, o Espírito Kadosh, o Espírito Santo, não habitava em nós. Estávamos vivendo como apenas um ser que respira, como os animais que estão vivos hoje e amanhã estão mortos. Mas Deus, ele não tensionou para os seres humanos uma vida transitória e passageira. Deus, ele queria vida eterna às suas criaturas inteligentes. Mas quando houve a ruptura da mensagem principal de obediência que cercava nossos primeiros pais, quando houve essa ruptura, todos nós somos condenados a sermos apenas um corpo com vida, um corpo respirante. E na sua grande benignidade, no seu grande amor, na sua grande compaixão, Deus permitiu que nós continuássemos usufruindo a vida, embora esta não mais nos pertencia. Essa fugiu pelas nossas mãos, estava bem longe. E Deus, por meio do seu amor e da sua misericórdia, enviou teu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele exercessem fé pudessem recuperar aquilo perdido no passado e que pudessem ser restaurados em novidade de vida. Esse evangelho é o evangelho da salvação, que foi anunciado aos mortos e que foi anunciado aos vivos. Os vivos foram todos aqueles que ressurgiram, como no capítulo 3 falou, ressuscitaram no Mashiach, foram batizados e foram levantados para uma novidade de vida. O evangelho foi anunciado a eles, aos mortos, a fim de que pudessem viver. Nós éramos mortos. Nós éramos esses mortos. Nós não merecíamos a vida, e quando aceitamos a vida que veio morrer por nós, a vida se fez em nosso corpo e nos trouxe uma novidade espiritual de vida com Deus. A aproximação ao Pai, a volta para casa. Hoje podemos dizer, Pai, podemos voltar para casa? E a resposta será positiva. Antes, as portas estavam fechadas.
Mas Cristo, por meio de seu sangue, escancarou a porta e nos convida: venha, venha, meus filhos, todos vocês, para a vida espiritual que pertence a Elohim, a nosso Pai, a nosso Deus. E todos podemos nos aproximar do nosso querido Pai em oração. A fim de todas as coisas, o fim de todas as coisas está perto. Não se engane, não se iluda. Pedro disse isso há 2000 anos atrás. Ele não estava enganado. Essas palavras eram verazes. Para aquela geração que ouviu as palavras do apóstolo, o fim chegou. A verdade é que todos nós vamos nos deparar com o fim. Ou seja, o fim de nossas vidas, por meio de doenças, por meio de um acidente, por meio de um assalto, um latrocínio, por meio de um acidente de carro, por meio de um AVC, por meio de uma morte espontânea e natural, por meio da velhice, por meio do pecado. O fim vai chegar. De todas as grandes certezas que temos na vida, a certeza do fim é uma das que mais estão presentes, pois sempre somos lembrados que o fim está chegando. Sempre temos alguém, um amigo, uma pessoa, um irmão, uma mãe que vai. Pedro falava de que fim? Do fim dos homens? Do fim das pessoas quando elas morrem? Do fim do sistema? De todas as coisas. Para você que se foi, acabou. Para nós que estamos aqui, vai chegar. O fim vai chegar. O fim está perto. O fim sempre está perto. O fim está respirando em nosso cangote. Muitas vezes podemos até sentir o seu hálito, o seu calor, o seu odor. Em algumas vezes na vida nós sentimos tão próximos da morte que nós percebemos o quanto somos pequeninos. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Se o fim está próximo, se ele está a respirar em nosso cangote, se você está sentindo o calor dele em suas orelhas, se você está próximo, ou se você se acha forte, um jovem, forte, destemido, não se esqueça de uma coisa: o fim pode chegar da noite para o dia. O fim pode chegar de uma hora para outra. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Acima de tudo, ame sinceramente uns aos outros. O amor é algo que restaura vidas. Ame o próximo. Faça o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ame sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Cada um recebeu dons, cada um recebeu dádivas. Uns têm o dom de falar, animar os outros. Outros têm o dom de servir. Outros têm o dom de convencer. Outros têm o dom de trabalhar por outros. Todos nós temos vários e vários dons que beneficiam uns aos outros. E todos os dons não nos pertencem. Recebemos esses dons de nosso Deus. E Pedro fala que cada um de nós deve usar os nossos dons que recebemos do Pai para
o bem dos outros. Não adianta você ter dons se você não os usa para o bem. Não adianta você ter dons se você esquece que as pessoas do seu lado estão sofrendo. Não adianta você ter dons. Não adianta você ter dons se eles não forem para o benefício de outros. Quem prega a palavra de Deus, quem serve, quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Faça assim para que em tudo Deus seja louvado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quem prega, pregue. Quem sirva, sirva. Quem estuda, estude. E quem louva, louvem. Todos os dons e todas as coisas maravilhosas que veio de Deus são para o benefício de outros. Deus continua a beneficiar a humanidade com coisas boas o tempo todo. O sol, a lua, as estrelas, o ar, o alimento. Ele não faz distinção entre pessoas boas e pessoas más. Ele não dá mais para o preto ou para o branco. O que ele dá para o preto, ele dá para o branco. O que ele dá para o indígena, ele dá para o asiático. Ele não tem divisão, ele não tem diferenciação. O que Cristo quer é que nós usamos as coisas que temos para louvar a Deus. Como fazemos isso? Beneficiando o próximo. Por meio de nosso Deus e por meio dos nossos queridos amigos. Seja dada a glória. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte dos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Sofrimento de Cristo. Tomar parte no sofrimento de Cristo. O que significa isso? Todos que são chamados a ser cristãos, foi dito: quem quiser vir após mim, não do lado, não na frente, após, atrás. Quem quiser vir atrás de mim, porque eu sou o primeiro, eu vou na frente, eu dei o exemplo, eu fiz, eu morri, eu ressuscitei. Quem quiser vir após mim, quem quiser vir após Cristo, quem quiser seguir a Cristo, apanhe a sua estaca de tortura, seu sofrimento e siga-me continuamente. Sofrer por causa do Cristo é algo que todos os cristãos irão passar. O evangelho de salvação é o evangelho de sofrimento e o evangelho de estaca de tortura. Não existe o que essas muitas e muitas religiões por aí têm ensinado às pessoas. As famosas bênçãos, os óleos santos, as águas bentas, as curas, do jeito que são realizadas. Um ministério só de prosperidade, de riquezas, que o Senhor não é Deus de pessoas pobres.
como ouvimos por aí. A verdade é que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de estaca de tortura, é o Evangelho de sofrimento. E esse Evangelho de sofrimento vai dar a cada um daqueles que sofrem com Cristo o seu labor e a sua glória quando ele for revelado. Aqueles que já estão recebendo suas bênçãos atuais por meio de riquezas, por meio de curas, por meio de coisas que o Cristo não ofereceu agora, eles não terão muitas coisas a receber quando Cristo for revelado, quando a glória do Senhor Jesus ser revelada. Essas pessoas já receberam seu quinhão agora. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Entenderam? O sofrimento que veio com a aproximação da mensagem, quando você se converteu a Cristo, quando você se aproximou ao Senhor Jesus, quando você se entregou, você se transformou, você recebeu sofrimento em troca. Você teve perseguição, você teve problemas. Tudo isto é prova de que o glorioso Espírito de Deus veio sobre você. Por quê? Por que é assim? Por que precisamos sofrer? Porque aonde tem o Espírito de Deus é uma luz. E a luz incomoda quem está na escuridão. Se você é luz, se você recebeu o glorioso Espírito de Deus, os que estão na escuridão irão ficar incomodados. E o sofrimento virá. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida de outros. Mas se alguém sofrer como cristão, por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por este nome. Que nome? Cristãos. Quando sofremos por sermos cristãos, não devemos nos envergonhar. Devemos de fato agradecer a Deus por sermos chamados cristãos. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? O que Pedro está falando nessa passagem? Se cada um de nós, quando nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, já recebemos a nossa sentença de julgamento e devemos esperar que o fim chegue ou de nossa vida ou desse sistema, fiéis a Ele, justos, andando em seus caminhos, se o nosso julgamento já começa agora, quando exercemos fé no Filho de Deus, no Evangelho de Deus, se esse julgamento acontece agora, começa com a casa de Deus, como será o julgamento dos que não acreditaram no Evangelho? Imagina. Imagina nos dias de Noé. Imagina no dia do dilúvio. Imagina no Egito. Poucas foram as vezes que Deus se intrometeu nos assuntos da humanidade, ou interviu, mas quando ele interviu, quando ele entrou em cena, as coisas não foram legais para nós, para a humanidade. Então, você tem uma grande chance de ser julgado agora como povo de Deus.
ou ser julgado depois, com aqueles que não acreditaram no Evangelho. Qual será a tua escolha? Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não creem e não querem saber de Deus? É difícil, difícil. A salvação é algo difícil. Mas, para aqueles pecadores que não querem saber de Deus, qual vai ser a situação? É o que devemos pensar, é o que devemos estar sempre em nossa mente. A salvação, ela foi apresentada a nós por muitas e muitas dificuldades. Compartilhar o sofrimento do Cristo, carregar nossa estaca de tortura, sofrer como cristãos. Mas e para os outros que estão desfrutando da vida agora? Ao seu bel prazer, fazendo coisas que desagradam a Deus, explorando, defraudando, humilhando o pobre, se enaltecendo. Uma vida difícil agora vai nos trazer vida eterna. Uma vida fácil agora nos trará a destruição. Infelizmente, todos os pecadores que não querem mudar, eles passarão pela estrada que é larga, espaçosa e que conduz à destruição, como Cristo disse. Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Que essas palavras estejam em seu coração. Sofrem porque esta é a vontade de Deus. Para você, para mim. Porque Deus, ele teria vontade de fazer um dos seus filhos sofrer? Para te ensinar humildade, para te ensinar juízo, para te ensinar justiça. Hebreus diz que Deus disciplina aquele que a ama e açoita a cada um que chama filho. Não vai achando que você vai conseguir se tornar filho de Deus e não passar por esse processo. Deus vai te depenar, vai te fazer ver que você precisa muito, muito mudar. E quando você estiver vazio de seu ego, de sua arrogância, de seus pensamentos maldosos, de seus assassinatos, de suas cobiças, de suas fornicações, de seus adultérios, de seus espiritismos, quando você estiver livre de todas essas coisas, quando você se entregar completamente de coração ao Deus que é o construtor de tua alma, construtor de tua vida, você entenderá que Ele está cuidando de você. O sofrimento que Ele tensionou te dar não é um castigo, é uma bênção. O sofrimento que Ele tensionou que você passasse por Ele não é para te fazer chorar, não é para te fazer sofrer, é para te fazer feliz, é para te fazer homem, é para te fazer mulher, é para te fazer servo do verdadeiro Deus. Porque se você um dia for sentar na sua mesa, você vai ter que ter bons modos. Você vai ter que saber se comportar perante Deus. Você não vai poder ser altivo, como o mundo te ensinou. Você não vai poder ser orgulhoso, como a vida te impôs. Você vai ter que saber lidar com isso. Por isso, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Rei, nosso tudo, Ele tensionou
para que você passasse por sofrimento, quando ele enviou seu Filho Jesus e mostrou o modelo a que devemos seguir. Cristo morreu, Cristo sofreu, e ele nem merecia, para que todos nós pudéssemos olhar o padrão que Deus espera de seus filhos. Quando você pensa, que tipo de filho Deus quer que eu seja? Não precisa você ficar perdendo muito seu tempo. Olhe para Jesus. Quando ele se ofereceu na estaca de tortura, se humilhou, sofreu e morreu, fazendo a vontade do Pai, com humildade, se esvaziando até o último. Ali estava o exemplo que você deve seguir. É esse tipo de pessoa que Deus quer com ele. É esse tipo de filho que ele está chamando à glória. Se você não entendeu o Evangelho sobre Jesus Cristo, se você não entendeu a mensagem de salvação, da morte do Senhor, se você acha que Deus está te castigando por sofrimentos, se você ainda não discerniu que isto é para o seu bem, acorde. Agora é a hora de você pensar que este sofrimento é uma mão estendida no meio a um furacão e que o Senhor Jesus Cristo te puxará do olho do furacão e te trará à presença do Pai. Entregue-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. As palavras de Deus são cura. As promessas de Deus são reais e elas nunca deixarão de cumprir, se você se entregar completamente aos cuidados de seu Criador.